livro aí que eu gostei da premissa e olha, ele é engraçado, mas cuidado que ele pode ser um pouquinho viciante, você não vai conseguir largar ele até você terminar de ler. Estou falando de El Diablo, da Julia de la Fuente, e gente, esse livro aqui, como eu disse, ele é engraçado, eu já tava rindo ele já assim, quase nos primeiros parágrafos, porque apesar de assim, ser narrado apenas pelo protagonista masculino, o Hudson conseguiu aí me arrancar boas risadas. E o Hudson, ele é um caçador de monstros, ele tem aí ele tem o corpo todo tatuado, todo bombadão e a atitude de babaca pra acompanhar, porque faz parte, né? Ele se muda junto com a família pra Maytal, que é uma cidadezinha pequena e super antiga, e eles estão ali pra fazer o que eles fazem de melhor, que são caçar monstros. Mas o Hudson já logo quando ele aí se muda pra cidadezinha, o caminho dele já se cruza com uma mulher que ele fala: meu Deus do céu, é meu tipo perfeito, ela me enfeitiçou. Apesar dela não querer nada com ele. E o Hudson, ele percebe isso, mas ele não liga, porque como eu disse, ele é meio babaca. Mas os caminhos deles logo se cruzam quando ele descobre que ela é a promotora de justiça e não tá afim da família, e não quer a ajuda da família do Hudson lá, porque afinal de contas eles têm que avisar que eles são caçadores, estão chegando lá pra ajudar, mas ela fala assim: vocês não vão, a gente não vai precisar dos seus serviços aqui. O que o Hudson não imaginava é que a atração crescente entre os dois seria tanta e uma química explosiva, com um pequeno porém, porque ela é uma vampira. Exato, aquilo que a sua família caça. Mas apesar de terem essa coisa aí de serem de espécies inimigas, isso não vai impedir que a química entre os dois fique cada vez mais caliente e eles percebam que talvez a atração seja um pouquinho mais importante do que esse ódio mortal. Eu disse, eu achei muito engraçado, eu já comecei assim, já nos primeiros parágrafos, já comecei a dar risada do Hudson. E o Hudson, ele sabe que ele é um babaca, ele mesmo admite, afinal de contas, ele só liga pra Poster, que é a cachorra dele, que ela é perfeita, gente. Acho que talvez seja a minha personagem favorita do livro, enfim. E eu gostei muito assim, porque esse livro é narrado todo pelo ponto de vista do Hudson, o que eu achei bem interessante, porque geralmente a gente tem aí ou o duplo POV, o ponto de vista com os dois, ou geralmente é da protagonista feminina, então eu achei que foi assim uma diferença que eu achei interessante, principalmente porque aqui no caso ela é a vampira, a Diabla é a vampira e ela é promotora de justiça. Eu achei isso maravilhoso, gente, porque assim, os dois, a química entre os dois e o jeito que eles estavam assim sempre debatendo, mas que eles percebiam que ali, mesmo debaixo de todas essas brigas, tinham aí algo mais, talvez. Eu achei muito legal. E uma coisa que eu também gostei foi do fato aí da família do Hudson. O irmão dele, o Domi também é caçador, mas ele também tem uma vida fora dos caçadores, não é como o Hudson, que é meio que talvez obcecado, apesar do Domi ser um pouquinho melhor em algumas mortes do que ele, enfim. Mas eu achei legal, principalmente também o modo como os pais deles interagiam e mostravam assim que você pode ter, digamos assim, uma vida fora dos caçadores, mas ainda ter aí, digamos, a sua lealdade, o seu modo de seguir aí o legado da família, não sei. Eu achei que foi bem interessante, eu gostei de conhecer os dois. E assim, eu gostei bastante da escrita da Julia, que foi uma escrita fluida, ela me fez rir em vários momentos. Eu estou curiosa pra ler mais dela, porque eu gostei, assim, é uma escrita que te prende, que você não consegue parar de ler até você terminar. E eu gostei de conhecer o Hudson, a Diabla, a Poster e toda a família. E eu fiquei curiosa pra saber se a gente vai ter mais livros nesse universo aí, só porque eu já estou com saudade do Hudson, da Diabla e da Poster, porque ela é perfeita, gente. A melhor personagem do livro inteiro. É a minha favorita. Enfim, então se você tá curioso aí pra saber como um caçador de monstros poderia se apaixonar por uma vampira que é uma promotora de justiça, corre pra ler El Diablo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram da Entrelinhas e a gente se vê na próxima.